E se eu te dissesse que a pessoa certa não existe? Esse lance de alma gêmea, esperar pelo par perfeito, lei da atração, signo... Estou sentindo uma treta! É um mito vendido por filmes, músicas e redes sociais. Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado. Eu não vou negar que ainda te amo. Você nunca vai ser bom o suficiente pra pessoa errada. E hoje eu vou te expor a verdade por trás desse copy e te revelar que o que você chama de amor verdadeiro talvez não passe de conveniência emocional, química hormonal ou projeção dos seus traumas. Como estão, caros companheiros, senhores e milords? Aqui quem vos fala é vulgo Red Kimball, mas pode me chamar apenas de Kimball. O maior exemplo e ao mesmo tempo o melhor argumento nesse assunto é o término. Os companheiros que estão ligados aos termos de relacionamentos que ocorrem entre os influencers e famosos vão poder falar sobre esse caso aqui nos comentários. Muita gente não acreditou que foi o término da Thay e o Biel. Parece que já faz um tempo que isso ocorreu, não tenho muita certeza porque eu não acompanhava eles, então eu fiquei sabendo bem por cima, e o que eu fiquei sabendo é que eles terminaram um relacionamento de 10 anos. Inclusive eu tomei a liberdade de pegar um vídeo de uma moça bem simpática que fala exatamente sobre o término dos dois. Acompanhe aí na tela. Coisas na vida que só fazem sentido depois que a gente desapega. Por exemplo, a Thay e o Biel. Eles passaram 10 anos juntos, tentaram ter filho, o sonho dela era casar. Se eu não me engano, acho que ele nunca nem pediu ela em casamento. Ela parecia sempre amar mais por dois. Bom, essa altura do campeonato você deve estar pensando, tá, mas o que tem a ver esse assunto com a pessoa certa? Ah, você não sabe? Não, você sabe! Pois segundo que essa própria moça que está reagindo ao ex-casal, ela fala sobre a pessoa certa e a pessoa errada. Está deixando o link do vídeo dela aqui na descrição desse vídeo. Perceba como o argumento da maioria é a valorização e a realização individual. Quero dizer, por um minuto foi cogitado a ideia de que fosse o sonho apenas da Thay ter filho e não do Biel? Claro que deve ter sim outros motivos e questões para o término que não vem ao caso nesse vídeo. O ponto que eu quero trazer para você, caro companheiro, é que psicologicamente falando, note a fragilidade de um relacionamento. Pô, cara, 10 anos simplesmente viraram nada quando o fator individual de qualquer ambas das partes entrou em cena. Bom, de todo modo, eu só peguei esse caso mesmo para exemplificar, mas parabéns pela decisão de ambos, muito madura, pelo menos pelo que eu vi. Poderia ter sido pior, e muitos dos companheiros, senhores e milords, vão concordar comigo no seguinte: muitas das queridas, quando elas têm uma pira ou uma agenda oculta no sentido de querer um filho, elas simplesmente engravidam fora da relação. Depois vem com a maior cara de pau e fala pro cara criar o filho que não é dele. Por isso a importância, companheiro e senhores e milords, de fazer um teste de paternidade, independente da ocasião. Logo de cara, já consigo responder de forma assertiva e precisa, quase que matemática, a pergunta inicial do vídeo. E aí, existe pessoa certa? E a resposta é que não existe essa pessoa. É um mito você acreditar nisso. É porque você só vai descobrir se escolheu a pessoa certa ou não no momento do término da relação. Porém, como que você vai obter essa informação? Na verdade, é muito simples. Você vai calcular a partir do último término da relação passada, que a outra parte teve, e colocar em comparação com o seu último término de relação. Dessa forma, você vai obter uma espécie de gráfico com todas as ações que possivelmente são indicadores de um possível término. Bom, acho que ficou meio confuso aqui, então para melhor compreensão, vamos citar um exemplo. Suponhamos que o último término da outra parte aconteceu por causa de uma traição e da parte dela. Beleza. Agora o seu último término da relação também aconteceu por traição e, olha só que coincidência, da sua parte. Ó, olha que legal, né? Você quase é uma gêmea, né? Só que não. Na verdade, vocês são só dois seres que, no contexto e situação conveniente, vão um trair o outro. É matemática simples. Logo, fique à vontade para você dar o tempo que for preciso, sair do país, caso queira, mudar de gênero, se relacionar com bots. No entanto, ainda assim, não vai existir a pessoa certa. Pois, como eu disse, para você ter uma conclusão acerca disso, você precisa saber como vai ser o fim dessa relação, para você fazer uma comparação com o início dela. Mas agora você pode me falar: Ah, mas uma relação não pode ter... tudo na vida
sempre tem um fim. E caso você não se recorde, a sua vida também é finita, tá? Bom, eu respondi já a primeira questão, vamos passar então pro próximo tópico, onde eu vou expor a estratégia infalível que as mulheres adotaram durante sua evolução para maximizar a eficiência da escolha de seu potencial par. Mas antes de eu entrar a fundo nessa questão, eu convido a você a deixar um like nesse vídeo, pois assim você fortalece essa comunidade, faz o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante na plataforma, passa a mandar e notificar mais pessoas, consequentemente, outros homens. Bom, a pessoa certa eu sei que não existe, mas o canal certo com certeza você encontrou. Todo mundo ganha, então eu conto com o seu apoio nesse like aí. Deixa seu like! Quando o assunto é par perfeito ou combinação pragmática em um relacionamento, sem sombra de dúvidas, as mulheres são expertas nesse assunto, uma vez que sua evolução e sobrevivência dependeu muito das relações e interações que elas tiveram durante sua história. Eu vou ser direto, se eu não posso ter um campeão, melhor ter um exército. Na prática é aquilo que a gente já conhece, relacionamento aberto com a divisão multifacetada de parceiros. Vamos lá, né? O algoritmo do cérebro feminino já conseguiu interpretar que certos comportamentos do gênero masculino são qualificados como insuficientes ou de pouco resultado. E como que foi chegado a essa conclusão? Fazendo comparações. O efeito comparação. Mas como que foi analisado esse efeito através das interações? Aqui existe duas respostas. A primeira resposta é o teste. Isto é, sair por aí se relacionando à procura de traços que ela considere de qualidade. Aqui na Machosfera a gente chama esse evento de carrossel. Assim, sem julgamento moral nenhum, sendo totalmente imparcial, o método é bom, porque visa adquirir experiência e confiança. Contudo, tem sim os seus pontos negativos. Seria o que? Demanda muito tempo, tem muitos riscos, como por exemplo, doenças transmissíveis, chances de engravidar, ameaças e, nossa, quantas ameaças. Reputação perdida, aqui envolve tanto social, família, enfim, apesar de muita gente achar que a reputação feminina não conta, acredite, conta e conta muito, e entre outros problemas e riscos que acontecem. Fora dizer o lance da idade e do trabalho. Claro que esses contras que eu estou te falando só é obtido através de estudos de caso, que inclusive é a nossa segunda resposta. Segunda resposta: estudo de casos. Uma mulher que possui o córtex frontal e pré-frontal mais desenvolvido pode aperfeiçoar seu algoritmo ao ponto de estudar casos sociais, como conversas com amigas, influências e famosos, relacionamento dos pais e de terceiros, signos, personalidade e etc, etc, etc. Todavia, é um método muito eficaz, comparado com o primeiro, no sentido que poupa muito, mas muito tempo, energia. Nossa, e como poupa, visa muito o foco. O resultado, assim, é assertivo. Porém, esta metodologia é, como que eu posso dizer, inconclusiva, no sentido que carece de experiência. Óbvio que isso não é um problema, né? Nada impede da mulher selecionar ali o indivíduo em potencial e realizar a interação prática. Entendido isso, fica evidente que não é preciso a seleção monogâmica, ou em palavras simplificadas, um parceiro para a vida toda. Apenas é preciso buscar referências, o que o TikTok, Instagram, Tinder e entre outras redes sociais já oferece. Uma vez com a ideia de uma vítima, quer dizer, um parceiro e potencial, é nele que vai ser focado todas as energias para um relacionamento. E sim, caso a madame não esteja satisfeita ou perdeu o interesse, procura-se outro indivíduo ainda durante essa relação. Afinal, não é para isso que existe o famoso contatinho? A ideia de pessoa certa é vendida em filmes, contos de fadas e ideias românticas. E tudo isso não funciona, pois não é praticável ou realístico. Isso cria expectativas irreais e copes do tipo alma gêmea, conexão instantânea, saber de tudo sobre a pessoa, que é o lance do signo. O problema dessa forma de ação é que isso desumaniza os outros e transforma qualquer erro em um sinal de que, não é pra ser. Quando na verdade, o óbvio, não existe pessoa certa. Entendeu? O amigo de hoje é o inimigo de amanhã. Não caia nessa ilusão do relacionamento certo ou que você escolheu o seu amor para a vida toda, pois essa crença sempre entra em conflito diante de falta de dinheiro, dívidas e boletos para pagar, ciclo social novo, amizades, interesses pessoais e por aí vai. Logo, é fraco você se basear e escolher uma pessoa por essas características. Crenças e valores, sim, as crenças e valores são importantes. Só que em contraparte, quem pensa igual pode não funcionar na prática. Acredite,
não funciona. Personalidade. Introvertidos e extrovertidos. Eles se atraem. É o que o pessoal diz. Só que em contraparte também se cansam. Pois ambos ali não têm conexão. São de outros extremos. Signos. Eles podem sim oferecer insights e te ajudar na hora de você modular ali um perfil. Só que em contrapartida ele não é uma ciência exata. Ele não pode definir o caráter, o comprometimento e se a pessoa vai se comportar exatamente conforme os estereótipos que o signo declarou ali. Então é outro equívoco seu se você fosse basear nisso. E por fim, a amizade. Assim, não vamos ser hipócritas. É sim uma base boa. Inclusive o Trunks do futuro, que agora é do passado, falava muito disso, que é o famoso bilhete premiado. Em contraparte, primeiro, aonde é que você vai arranjar essa amizade? Segundo, assim como qualquer outra relação, vai se desgastando. Aí o que acontece é falta de atração, ou como as mulheres costumam dizer, faltou química, e o fator que você acaba que não sendo um casal, e sim amigos. Ah, sim, tem mais um ponto nesse tópico. Gostos em comum. Você pode sim amar uma pessoa da mesma forma que ela ama você, e ao mesmo tempo vocês terem sim uma certa conectividade no sentido coisas em comum. Em contraparte, mesmo vocês tendo muito em comum, não consigam ter um relacionamento duradouro, principalmente devido à cultura que temos hoje. A verdade é que qualquer casal maduro dos antigos, tá? Pois tem um casal atual sobrevive aos tempos de hoje. Então, esses casais dos tempos antigos, o relacionamento deles, se você for analisar de forma crua, você vai perceber que não é sobre combinação, é mais sobre decisão, renúncia, reciprocidade, clareza. São coisas que eu nem vou discutir muito a fundo, porque não existe um relacionamento duradouro. Então, mesmo que você queira, possa ser que a outra parte não queira. Fora que não temos mais o incentivo da cultura para isso acontecer. Você sabia que a mulher brasileira é a mais infiel do mundo? Mas mais que números é cultural também. Lado negro. E chegamos na parte mais obscura desse canal e grande diferencial em comparação com os canais vizinhos. Bom, já posso dizer que se você não pode vencê-los, junte-se a eles. A chave do poder quando se trata desse assunto está na gestão estratégica das pessoas, principalmente aquelas que te cercam. Então, tirar pessoas e mudar de ambiente, cara, vai fazer uma diferença assim milagrosa. É água pro vinho. Acredite, vai na minha, é sempre uma estratégia viável. Sim, é preciso algumas ações, por exemplo, aplicar a lei 44 do livro As 48 Leis do Poder. Desarme e enfureça com o efeito espelho. E vou além, é como Maquiavel falava, abre aspas, o homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são bons, fecha aspas. Se você partir de sinceridade, bondade, honestidade, empatia, blá 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 a mais, vai se deparar com a minha primeira lei, pessoal. A traição é inevitável. Não importa a sua crença. Se você não espelhar a estratégia do outro lado no sentido pragmatismo nas relações, você vai ser deixado de escanteio ou pior, vai ser traído em todos os casos. Entenda, caro companheiro, não precisa você trair ninguém. É só você ter os contatos. Em muitos casos, o segredo não está no executar, e sim mostrar poder, mostrar que você pode fazer e não faz. É aquilo, como que você prova que uma pessoa é de caráter ou que tem princípios? Quando os princípios e o seu caráter são colocados à prova. Ela tem a oportunidade de fazer o errado, mas escolhe fazer o certo. Manipulação. Maquiavelicamente falando, escolha as pessoas de acordo com as suas necessidades e interesses. A amizade, ela tem que durar o tempo necessário. Desse modo, você não vai sentir como se tivesse sido drenado. Mas essa sensação de drenagem, ela sempre ocorre devido a você ter se doado muito, pelo menos mais que a outra parte. É hora de nivelar o jogo. Escolha interações. Nunca namoro, casamento, baseie-se no que ela pode agregar e fazer em troca por você. Nunca, nunca prolongue mais do que o necessário uma relação. Se for para você ajudar, sempre visando uma recompensa em um futuro próximo. E para aqueles que estão irredutíveis, iludidos com a persona perfeita, use a tática da mentira. Afinal, não é mentira se a pessoa escolhe por conta própria acreditar nisso. Não é isso? Mulheres adoram ouvir que vão receber presentes, viagens, passeios, diga o que elas querem ouvir. Lembrando, você não promete nada, você só repete aquilo que elas têm em suas consciências. E daí em diante você se relaciona e entrega apenas o mínimo. E eu vou abrir parênteses aqui para explicar o que é esse mínimo. Porque o mínimo que eu estou me referindo é do tipo escutar a pessoa, pagar o motel, rachar, não tô falando pra você pagar a conta de restaurante nenhum, não. Você vai rachar a conta com ela, são coisas que já vão acontecer.
fazem parte do processo natural dessa interação. E você não vai tacar do nada um presente, uma compra gigantesca, como é que é? Pagar silicone pra mulher, meu Deus, que é isso? Ficou maluco? E depois de você ter se relacionado e entregado o mínimo, aí sim você termina. E sim, parta de você esse término. E não fique com remorso ou dor no coração não, porque pelo menos, você entregou algo. E os sheds, os bonitões, os pretty boys por aí, que não entregam nada. Outro ponto seria as amigas, colegas de trabalho, faculdade, etc. aí. É o seguinte, você vai aplicar a lei da reciprocidade. Paga um café, a pessoa não retribuiu, espera ela vir até você e falar do café. Aí sim você joga na cara, não vou comprar mais nada pra você, só eu que compro, você não compra nada pra mim. Pronto, assunto encerrado. Se ela achar ruim isso, haja com indiferença. Compre ou faça coisas para outras pessoas que são recíprocas. Isso implanta nessa pessoa, socialmente falando, a ideia que ela é uma pessoa mesquinha e ingrata. De todo modo, alguns não ligam, mas a maioria sempre muda o comportamento. Outro ponto pra gente encerrar é o fator perfeição. Nunca espere perfeição, tá, meu nobre? Ou partir de um princípio de persona perfeita. Pessoas são imperfeitas. Trabalhe com isso. Táticas como shame, que é a vergonha, jogo da culpa, chantagem, suborno, sempre funcionam. Lembre-se disso. Conclusão. A pessoa certa não é perfeita. É com as imperfeições que ela possui que você vai tomar conhecimento e usar o controle de danos. Isto é, ver o que você consegue tolerar para assim você iniciar essa interação. No demais, o final é sempre o mesmo. Seja a pessoa certa, perfeita, errada ou imperfeita, o término da traição sempre vai te alcançar. Acredite, o fim está próximo. Agradeço por você ter acompanhado até aqui. Espero ouvir a sua opinião sobre a pessoa certa aqui nos comentários e seguimos em frente.